O Casemiro não é da safra também, né, Rodrigo? Ele é um ano mais velho. Um ano mais velho. Casemiro era o primeiro volante na base, né? Era o primeiro volante na base. Carpegiani colocou ele de terceiro e agora virou segundo. Engraçado que a gente conversou tanto com o Rodrigo sobre isso aqui, eu comentava com ele antes do programa que ele na base já tinha tido a experiência de jogar na lateral e não tinha saído muito bem, não, né? O Rodrigo, na primeira vez que o Leão pediu, isso daí não saiu na imprensa, mas a primeira vez que o Leão pediu para o Rodrigo jogar, ele tortou um pouco a cara. Aí bateram papo com ele e ele foi. Se quiser contar isso. Eu fiquei meio inseguro, não sabia que eu poderia me sair bem e queria muito jogar na minha posição, acreditava que eu tinha condições. E estava aí, pedi pro professor, falei que eu queria jogar na minha posição, mas aí eu revi, eu falei que eu estava ali para ajudar, queria ser útil. E conversei com o professor Leão, falei, professor, se precisar de mim, se precisar colocar eu de lateral direito, eu vou estar à disposição, eu quero ajudar você e ao grupo. E você sabe qual que era do time? Porque o Leão esteve falando sobre isso também, né? Que ele vive um momento, realmente a necessidade de pedir para o jogador fazer mais de uma função. Até por questão de lesões, não poder contar com determinados jogadores. Você entendeu um pouco isso também? Ou o Leão deu aquela... A semana passada eu falei aqui, achei muito bacana o Leão quando falou da conversa que ele teve com o Jadson, quando deixou o Jadson aqui, o Jadson não viajou com o time, dizendo que ele tinha as duas possibilidades, ou eu ficar aqui para treinar e que o Leão ia respeitar qualquer uma que fosse a decisão tomada pelo Jadson. Agora, eu não sei se isso realmente era desse jeito ou se era aquela coisa, quando você desobedece o chefe, de certa forma, ainda que ele entenda a sua parte, você está desobedecendo o chefe. Não, com isso ele é muito aberto, ele conversa primeiramente com a gente, explica o que está acontecendo, explica que precisa melhorar. Foi o que ele fez comigo. Comigo ele conversou e falou, tem como você me ajudar? E eu fiquei meio indeciso, fiquei meio assim. E falei que queria jogar numa posição, mas depois eu pensei, fui conversar com ele, falei, não, professor, se você precisar, eu quero ser útil para você, para o grupo, eu estou aqui à disposição para ajudar. E ele já te falou que você vai jogar na lateral direto agora? Então, não falou nada não conversou comigo. Isso é uma brincadeira. Não, tudo bem, mas isso que eu estou falando é uma brincadeira, não, é uma informação para quem está acompanhando o programa não achar que realmente isso realmente procede. Porque o Leão tirou o Pires da função de titular, deslocou um jogador, hoje ele pediu um lateral, porque não sabe se o Douglas vai conseguir ou não se recuperar. Que é até uma coisa meio contraditória, porque o João Paulo de Jesus Lopes outro dia respondeu que o jogador ia atuar e até falou que não dava importância para quem chamou de responsável a contratação de outro jogador machucado, no caso eu. E aí tem o Rodrigo Caio que marcou bem o Neymar, então ele foi expulso, mas eu não tenho a menor dúvida, a posição é dele nesse momento. Está consagrado. Certeza. Agora, vou aproveitar um gancho que você falou de clássico agora há pouco, vou colocar o nosso sorteio aqui em campo também. Você vai ver aí hoje no sorteio o que a gente faz aqui. Tem uma camisa da Portuguesa e um exemplar do livro Palmeiras, Campeão do Mundo, 1951, o livro escrito pelo Fernando Raso Galupo, publicado pela Maquinária Editora. A nossa enquete de hoje é a seguinte: depois de muita conversa e desentendimentos, eu diria, os deputados resolveram não entrar na dividida sobre a Lei Geral da Copa e serão os estados que receberão os jogos que terão de decidir sobre a venda de bebidas alcoólicas durante a Copa de 2014. A gente quer saber de você que acompanha o programa, se a decisão fosse sua, você liberava ou proibia? Vote, faça seus comentários a respeito. E eu vou lembrar do Leão que essa semana, Toreiro, falou que depois da vitória e antes também do jogo com o Santos, muito se falou que o São Paulo não tinha vencido clássicos, blá, blá, e o Leão na coletiva fez questão de frisar que para ele, São Paulo e Portuguesa é um clássico, portanto o São Paulo tinha vencido um clássico sim. Para você, é um clássico? Acho que já não é, né? Já não é? Não, o último Campeonato Paulista foi... Clássico 70. Perde essa condição? Essa Perde essa condição? Perde. Eu acho que o time pode deixar de ser grande. Agora, um clássico deixar de ser clássico, eu tenho... Você acha que Cruzeiro e América é clássico? O Sul-América, o pedaço do Sul-América é extremamente fanático. Eu acho que clássico é uma questão de tradição, não é uma questão do clube se manter grande, ganhando títulos. Eu acho que clássico tem a ver com o público que atrai aquele jogo por ser o adversário que é. Então, por exemplo, a Portuguesa não tem trazido mais adversários do que as equipes menores. A única coisa é que a Portuguesa, se ela não é grande, como o Santos, o Corinthians, Palmeiras e o São Paulo, ela também não é pequena como a Catanduvense, como os outros times. Ela fica aí no meio termo. Agora, acho que não dá mais para chamar de clássico, porque as pessoas não esperam com ansiedade o jogo do seu time contra a Portuguesa, torcedor do time grande. Agora é um time médio, né? Um time com, sei lá, Ponte Preta, Guarani. Tradição, história, respeitável, mas não tem o mesmo impacto do jogo entre os grandes. Né? Aliás, por falar nisso, você considera clássico ou não?
Eu considero clássico. Considera clássico. Mas é uma parte beneficiada, você não vale. Né? Não, ganhamos. Tem um conflito de interesse na declaração do Rodrigo. Eu ia falar o seguinte, que o Vitor falou essa coisa de levar a gente ao estádio, e agora tem a decisão da Globo aí reduzindo a exposição do Palmeiras, né? Tá cheio de tuiteiro aqui, louco da vida com a decisão. O José Henrique Angeli é um deles. Vladir, nós palmeirenses daremos o troco, pode esperar, diz ele aqui. Torcida do Palmeiras, principalmente na internet, é uma torcida extremamente engajada, né? Você é um cara liberal, voltando à enquete, você liberaria? Aliás, estava meio equilibrado aqui, 57 a 43. Então, do jeito que as coisas são hoje, não. Liberação. A gente já falou disso aqui, porque eu acho que liberar bebida em jogos da Copa do Mundo e não liberar nos jogos durante a temporada é tratar o torcedor da Copa do Mundo como um sujeito mais civilizado do que o cidadão que vai aos jogos no dia a dia. Como o governo, entre aspas, defende os interesses do povo, ele não pode fazer um negócio desses. Agora, eu liberaria bebida nos jogos, mesmo sabendo que isso aumenta a quantidade de atos violentos, porque eu acho que se a sociedade tem a bebida, se a sociedade libera a bebida, as pessoas precisam aprender a beber no estádio, precisam aprender a respeitar. Aí a questão é você começar a aprender aquelas pessoas que aprontam porque beberam. Não, às vezes eu acho que tem outras coisas que favorecem a violência até mais do que a bebida alcoólica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fiquei estarrecido nos últimos 2 clássicos, se não me engano, o outro acho que Santos e Corinthians. Houve briga, sim, uma briga feia, por sinal. A PM foi lá, apaziguou as coisas, não prendeu ninguém, cara. Agora, de novo, no clássico entre São Paulo e Santos, também uma tremenda briga, a polícia chega no meio e não prende ninguém, cara. Então. Não. Acho que é o tipo de impunidade que acelera muito mais a violência do que propriamente a bebida. Eu tenho minhas dúvidas de que a bebida realmente tem esse papel. Eu acho que a sociedade precisa aprender a conviver com as decisões dela. E não adianta você ficar, reprime aqui, proíbe aqui. As pessoas precisam ser educadas. Elas precisam consumir ou não consumir as coisas com responsabilidade. E na medida em que elas acham que tem que cuidar ou não da sua própria saúde. Porque a gente sabe que faz mal beber. Liberaria, Toreno? Para a Copa? Para a Copa não, porque a lei nacional diz que não pode. Então eu não liberaria. Mas eu liberaria a lei nacional. Eu acho errado mesmo. Eu acho que o cara tem que ter liberdade de beber no jogo. Eu acho que não é tão... Você não consegue ficar tão bêbado assim durante um jogo e tal, né? Geralmente vem bêbado de fora, inclusive, quem... Pois é, eu fiz um jogo em Campina Grande, eu acho, assim, deu intervalo, né? Já estava valendo essa lei. Aí eu vi uma multidão de caras descendo assim na arquibancada e tal, e ia até o portãozinho da saída, que estava com grade, e compra muita cerveja, latinhas, a polícia olhando lá e tal. E, quer dizer, beberam muito, né? É uma proibição também que é mais ou menos fácil de burlar e tal. E que é desejável. Não é garantia de sobriedade dentro do estádio não haver venda. E o cara vem antes, né? Porque o que tem de vendedor antes de cerveja é espetacular perto do estádio, né? Se fosse ver ali, tem a questão da bebida tem por pessoa. A questão da bebida tem um apelo midiático, acho que é por isso que acabou ganhando esse vulto que ganhou. Não é, de longe, não é o assunto mais importante que a gente tem para tratar da Copa. E é um assunto de interesse comercial da FIFA. Né? O blog, no blog agora do Zé Cruz à tarde, eu lia o relatório do Tribunal de Contas da União falando que em planejamento a nossa Copa está atrasada só 3 anos. Só 3 anos. Então tem coisa pior. Agora, eu acho também que, por exemplo, o argumento do líder do governo ontem, por exemplo, dizendo que é um compromisso que já estava assumido pelo governo, então que os deputados tinham que ir lá e dar o aval, quer dizer, isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Como é sem pé nem cabeça 2 ministras, né, falarem que não havia o compromisso, quando na verdade havia, e ter que vir o ministro do esporte para falar que elas estavam erradas, entendeu? E eu acho isso quase um conflito de moral e de ética isso, porque é aquela coisa, moral a sociedade vê de um jeito uma coisa, outra vê outra, o tempo muda. Ética todo mundo precisa ter. Quando o governo assume um compromisso que precisa de aprovação na Câmara, no Senado, que vai contra uma lei... Então não pode assumir o compromisso, essa é a questão. Não, e ele falha com esse compromisso, ele não cumpre esse compromisso, ele está faltando um pouco com a moral. Mas ele continua sendo ético com o que é o papel dele com o povo brasileiro. Então, se o Lula assumiu esse papel, assumiu esse compromisso sem ter tendo que... Não se criar uma exceção na nossa legislação. Não, mas é atropelar o legislativo, né? Então, está atropelando o legislativo. Eu acho que o governo brasileiro não tem que cumprir. Eu acho que o governo brasileiro tem um compromisso com o povo brasileiro, com respeito pelas pessoas daqui, com quem vota, quem paga imposto. O Estado brasileiro existe para cuidar do povo brasileiro e não dos interesses da FIFA. Então, em primeiro lugar, veio o que é um ato de respeito para com o povo. Eu acho que essa é a questão. Aqui é uma questão de respeito, porque se liberar bebida no mês ou não mudar nada. A gente está discutindo aqui uma questão de respeito.
Respeito à população. Ou de direito, porque de direito. Legalmente Perfeito. é muito estranho você liberar por um mês, né? Faz uma lei, esse mês aí essa lei não vale, né? Depois volta a valer e tal. É como, sei lá, esse mês você pode passar sinal vermelho, mês que vem não. Né? É muito... Assim, a dividida é muito simples para a Vitória, que as pessoas não estão lembrando. Ou o governo cumpre um compromisso que ele assumiu quando foi eleito pelo povo, com as leis que nós temos e etc., ou ele segue o que o Lula prometeu para a FIFA. Essa questão, para mim, é muito simples. Bom, tenho certeza que quem está em casa talvez queira que a gente troque de assunto. Muitos estão bebendo a sua cervejinha sentada no sofá de casa. Só para fazer um adendo aqui, né? Essa coisa dos estados vão decidir, vai ser feita uma emenda na lei geral que não vai, que vai garantir a aprovação, né, no plenário da Câmara, mas essa coisa vai ficar então por conta dos estados. Dos 12 estados, aliás, que vão receber os Jogos da Copa do Mundo, 7 têm leis específicas proibindo a venda, inclusive São Paulo. E já que o assunto é o tricolor, ou era tempos atrás aqui, vale lembrar que o São Paulo folga nesse meio de semana, volta a jogar pelo Paulistão no domingo, às 6h30 da tarde, quando enfrenta o Mirassol fora de casa. Nós vamos ouvir agora o técnico do time, o Emerson Leão, falando do momento atual vivido pela equipe do Morumbi. O time está se encontrando, está satisfazendo aquilo que o futebol exige, que é vitória. Os índices estão aumentando. Isso leva ao treinador, leva ao torcedor e aos jogadores, que é o principal objetivo de todos, estarem bem. Então, se o atleta está alegre, está confiante, está satisfeito, todo mundo pode jogar e todo mundo colabora. É o que está acontecendo aqui. Bom, o leve e confiante, a gente viu que o Rodrigo pelo menos está, né? A gente na conversa que teve antes do programa, e eu sinto também que o Leão, ele está consciente de que ele tem um bom time na mão, entendeu? Eu acho que o São Paulo tem esse ano um elenco muito mais forte que o do ano passado, o próprio Rogério Ceni falou sobre isso, e mais do que um elenco tecnicamente superior, tem um elenco mais comprometido, né? Porque você eliminou o Dagoberto, tirou o Marlos do time, aí vieram jogadores com outro perfil, né? O Leão ano passado não conseguiu fazer o Dagoberto e o Marlos se comprometerem com a parte coletiva, porque é dos jogadores, não é culpa do treinador. E os jogadores de hoje estão comprometidos porque é dos jogadores, não é do treinador. Então eu acho que o São Paulo é um time que tem que ficar ali, primeiro, segundo lugar no Campeonato Paulista. O Corinthians poupou jogadores em várias partidas, né? O Santos também em algumas. Eu acho que o São Paulo agora fez um grande jogo e nós vamos ver se foi um lampejo de grande futebol ou se o time vai continuar jogando assim, principalmente nas partidas decisivas, principalmente no mata-mata. O astral é bom, né, Rodrigo? Muito. O time está no caminho certo. Eu acho que o grupo é maravilhoso, um grupo bom, um grupo acolhedor. E os jogadores que chegaram, eu acho que se enturmou muito rápido e todos estão se destacando. Cortez, Jadson já está começando a adquirir a sua melhor forma, acostumou já no Brasil, né, que é diferente. O cara jogou 7 anos fora e voltar para o Brasil é totalmente diferente. Em condição física ruim ainda, ele precisava ter feito um trabalho antes de ter estreado, né, pelo menos de umas 2 semanas, me disseram, mas já colocaram o Jadson em campo rapidamente, e quando ele saiu e fez o trabalho de uma semana, o Jadson fez exatamente depois da sua grande partida no São Paulo. Eu acho que o São Paulo pecou algumas coisas no planejamento da temporada, para conseguir pontos rapidamente. Se você não dissesse isso, você não seria o Vitor Birner, né? Não, mas é fato, é fato. Ele não pode falar. Eu posso. Bom, o cara também vai fazer um rápido intervalo. Na volta vamos falar do Santos, veremos a quantas anda a preparação do Peixe para encarar o Juan Aurich na quinta e também se a ressaca provocada por tricolores à beira-mar. O Toledo vai poder falar bem disso pra gente. Até já.